Muita gente acha que só quem casa tem direito à pensão ou à herança, mas esse equívoco já causou muitas disputas judiciais, brigas familiares, aqueles processos intermináveis por causa de uma desinformação. Vem aqui que eu vou te explicar exatamente esse ponto nesse vídeo de hoje. E já fica o convite aqui para você acessar a playlist sobre união estável, um dos temas mais buscados aqui no meu escritório, um dos temas que mais eu recebo questionamentos nas minhas redes sociais, dúvidas sobre como que fica a herança, como é que fica a pensão, como que configura a união estável. Você vai encontrar tudo nessa playlist aqui que eu convido você a assistir. Eu sou Michele Albertini, advogada com atuação especializada no direito de família há mais de 20 anos. E se você quiser ficar por dentro de conteúdos relacionados a esse tema que é tão sensível, você tem que ser um inscrito aqui no meu canal. Toda semana tem vídeo novo, inclusive tem uma série de vídeos aqui sobre união estável e diariamente, se você gosta de conteúdos mais dinâmicos e ficar por dentro de assuntos em velocidade um pouco maior, te convido para ir lá nas minhas redes sociais e me seguir também, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar. Lá, inclusive, eu abro caixinha de perguntas, então eu tenho um contato mais próximo com os seguidores. Eu acho que você vai gostar de ir lá para as minhas redes sociais. Te convido para ter acesso a conteúdos de maneira clara, leve, sem juridiquês e sem ficar defendendo, sabe? Não defendo mulher, não defendo homem, eu defendo a criança, pensando no bem-estar da criança e a integridade, né, do patrimônio, que eu tenho certeza que você lutou muito para conquistar. Então, é baseado nesses parâmetros, nesses princípios que a nossa advocacia trabalha aqui no nosso escritório. Então, vamos direto ao ponto do assunto desse vídeo de hoje. A união estável pode sim gerar direitos à pensão e também à herança em caso de falecimento. Mas isso não é automático, varia de acordo com o caso concreto. A pensão, por exemplo, vai levar em consideração a parte que está pedindo precisa, ela era dependente econômica da outra parte, ela deu a sua vida para outra pessoa ao ponto de não conseguir se realocar no mercado de trabalho, não conseguir trabalhar mais, se encontrar, se sustentar. Quanto tempo durou esse relacionamento? Então é uma série de perguntas, né, que nós vamos empilhando para ver se a pessoa tem ou não direito a pedir a pensão alimentícia, né, por ter vivido ali numa união estável. Assim como a questão da herança. A herança, ela tem sim algumas situações em que a pessoa tem o direito de herdar em caso de falecimento, mas a gente precisa ter alguns cuidados. Qual foi o regime dessa união estável? Será que eles foram no cartório e escolheram um regime? Ou será que essa união estável é uma união estável fática? Começaram ali a morar juntos, ou não precisa morar juntos, tem vídeo aqui sobre isso também. Mas começaram a conviver, coabitar, a ter uma dependência harmoniosa um entre outro, com ajuda, coexistência. E aí acontece a união estável, automaticamente. E não elegeram um regime de bens para essa união estável. Eles queriam o regime de bens, a separação total de bens, mas acabou passando, não fizeram. Nesse caso, o regime de bens aqui vai ser o regime legal, que é a comunhão parcial de bens. Então, nessa situação, todos os bens adquiridos ao longo da constância do relacionamento é considerado dos dois, não importa quem comprou, quem, né, se esforçou aí para pagar. Dividido 50% para cada um. Aí, nessa situação, hoje, o companheiro, sim, é herdeiro, tá? Então, em caso de falecimento, a pessoa que ficou, vamos imaginar que não tem filhos, tá? É um casal aí e não tem filhos. Então, o patrimônio deles vai ficar com o outro, tá? Então, o companheiro é, sim, herdeiro. Aí, uma observação que eu preciso fazer hoje, né? Nessa data que eu estou gravando esse vídeo, está em projeto de lei, tá? Tem um PL existente, é o PL 4 de 2025, que é o projeto de lei de reforma do Código Civil Brasileiro. E esse projeto de lei, ele tem ali na sua redação um artigo onde exclui tanto o companheiro quanto o cônjuge da herança. Sim, é uma coisa aí que está causando um burburinho enorme, porque você imagina, vai mudar a regra, né, de sucessão para casais no país. Tudo que a gente viveu até hoje, que a gente viu uma pessoa falecendo e deixando, no caso de ausência de filhos, eu estou falando, né? Deixando ali para o companheiro, para a mulher, para o esposo, enfim. O viúvo sempre fica ali com uma certa segurança. Nesse caso, não. Nesse caso, vamos imaginar que não tenha filhos em comum, esse patrimônio ele vai retornar ali para os ascendentes em concorrência com o companheiro, né? Então, o cônjuge e o companheiro, eles deixam de ser herdeiros necessários exclusivos. Então, aí a gente começa a ter frações
desse patrimônio que foi conquistado pelos dois. É um projeto de lei, não está em vigor nesse momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, e ele causa realmente muito burburinho. Será que o cônjuge e o companheiro, né? Estou falando cônjuge, casamento, companheiro, união estável. Então, o legislador equiparou cônjuge e companheiro há muitos anos atrás, e esse projeto de lei ele traz o cônjuge e o companheiro como excluídos da sucessão, ou seja, eles vão ter que concorrer na ausência de filhos com o pai e mãe, né, do falecido. Você concorda com esse PL, com esse projeto de lei que visa reformar o Código Civil nesse sentido? Deixe sua opinião aqui nos comentários que eu quero te ouvir. Quando o assunto é herança, existe uma confusão muito comum entre meação e herança. A meação, ela diz respeito aos bens que foram adquiridos na constância do relacionamento. E 50% para cada um. Como o próprio nome fala, é meação, divide-se ao meio, o que foi adquirido ao longo do relacionamento, isso na união estável ou no casamento, na comunhão parcial de bens. Se a gente está falando de regime de casamento diferente, por exemplo, separação total de bens, aí é separação total de bens, né? Cada um é dono do que tem no seu próprio nome. Sobre isso tem vídeo aqui também, sobre esse assunto. Mas vamos levar em consideração a regra geral, que é o regime da comunhão parcial de bens. Então, metade já é de cada um. Aí a gente está falando, no caso da herança, que daí a gente tem que observar alguns pontos muito importantes. Existem filhos? É o primeiro ponto. Existem filhos em comum? Ou esses filhos são exclusivos de um ou do outro? Isso vai variando, é a regra de herança. Hoje, o cônjuge e o companheiro herda sim. Então a gente tem que olhar a ordem de vocação hereditária. Quem vai receber primeiro, né? Aí depois a gente observa os ascendentes. Tem mãe e pais vivos? Então, tudo isso muda a regra da herança. É por isso que inventários que envolvem união estável costumam ser muito mais complexos. Inventário é o que é obrigatório fazer quando a pessoa falece. E quando a gente está falando de uma união estável, muitas vezes fática, né, que não foi feita lá em cartório, aí o problema acaba sendo muito maior, porque fica tudo muito no ar, muito abstrato. Então, eu sempre falo aqui, é uma prova de amor. Uma prova de amor para quem fica, uma prova de amor para os seus filhos ou para o seu companheiro, companheira. Registre tudo, deixe tudo muito bem às claras, em vida. É uma prova de amor para quem fica, porque quem fica não tem que passar pelo sofrimento de ter que provar judicialmente que convivia junto, juntar provas, juntar áudio, vídeo, coisas que você evitaria se você já fizesse uma coisa documentada, uma prova ali escrita. Então, por isso que a consulta com um advogado especializado para fazer esse planejamento é muito importante. Eu sei que não é cultura nossa, né, dos brasileiros, pensar em como que vai ser depois da nossa morte, mas uma coisa é certa, todo mundo morre. A única certeza que a gente tem nessa vida é isso, que a gente morre um dia. E com essa certeza, a gente precisa começar a ter uma consciência, não é amanhã, mas deixa eu me policiar, deixa eu fazer um documento aqui em que eu deixo a coisa mais protegida, em que eu deixo um patrimônio certo aqui para os meus filhos, em que eu deixo minha companheira assegurada, com a ressalva de se caso houver uma separação, isso volta para mim, volta para o meu patrimônio, volta para os meus filhos, enfim. Dá para fazer uma configuração especializada para cada tipo de família. E quem faz isso, faz uma declaração de amor para quem fica. É importante trazer aqui para vocês que a união estável produz, sim, efeitos jurídicos, assim, seríssimos. E ignorar isso é uma bobeira sem tamanho. Ainda mais quando a gente está falando aqui de situações em que as pessoas acham que não estão em união estável, estão no namoro qualificado, estão no namoro ali mais sério, mas olha, muitas vezes você está em união estável e não sabe. Então, ignorar isso pode ser, assim, a pior coisa para o seu patrimônio, para a sua família e para o seu planejamento de vida. Então, não ignore, consulte um advogado de sua confiança, especializado, para que você possa fazer um planejamento patrimonial acerca dessa situação toda. Se esse conteúdo te ajudou, já se inscreva aqui no canal para que você possa receber as notificações de vídeos. Toda semana tem vídeo novo. E se você quer receber conteúdos diários ali nas suas redes sociais sobre atualizações no direito de família, já me siga para mais dicas. Um beijo e até!